Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Afronato. Pessoal, faz umas 2 semanas, né, que eu não postei nenhum vídeo no canal. Eu estava com algumas coisas pessoais que tinha que resolver, de modo que não deu tempo de eu poder estar aqui postando vídeos com vocês. Mas eu estou de volta, estou com carga máxima. Então se inscreva no canal, ative o sininho e dá aquele like para você não perder os próximos vídeos, porque agora eu vou postar bastante vídeo nesses próximos dias. Faça isso para você não perder nada. E como vocês viram no título, hoje a gente vai falar de Lula. A gente vai falar do Lula que quebrou a internet. Literalmente quebrou a internet. Ontem, para quem não sabe, mas eu imagino que todo mundo deve saber, né? Ou pelo menos ter uma noção, né? Ontem o Lula participou do Flow Podcast, né? Que na minha opinião, né, é o maior podcast, né? Até melhor, na minha opinião, né? Podcast aqui no Brasil, né? Eu gosto bastante do Flow, eu acompanho. Mas a gente sabe que o Flow é um podcast um pouquinho mais direcionado para a direita, no entanto que tem muito mais convidados de direita participando do Flow, tem uma certa resistência do pessoal da esquerda de participar. O que eu acho, na minha opinião, que é um erro. Eu acho que a esquerda tem que ocupar esses espaços que estão vazios, não tem que deixar que esses espaços sejam ocupados por pessoas da direita, mas isso é papo para um outro vídeo. Só que o que está em questão agora? O Lula, o ex-presidente, né, atualmente, né, candidatando para a eleição presidencial aqui no Brasil, está na segunda volta agora com o Bolsonaro. E algumas semanas, semanas não, meses, acho que tem uns 2 meses aí, o Bolsonaro já tinha ido no Flow, né? E conseguiu quebrar o recorde, né, de pessoas simultâneas vendo, né? Ele estava com um pouquinho mais de 500 mil, uns 500.050, uma coisa assim. E tipo, foi uma comoção assim no Twitter, em tudo, e muita gente começou, né, até a levantar a questão, pô, o Bolsonaro é muito popular, teve muita gente lá vendo. Será que se o Lula for, vai ter mesmo? Ou vai chegar perto? O que aconteceu? O Lula dobrou, simplesmente quase que dobrou, né? Porque ele conseguiu mais de 1 milhão na internet, simplesmente quebrou todos os recordes, não só do Brasil, mas até o recorde mundial, se tornando na entrevista, no podcast aí, com mais pessoas simultâneas assistindo, né? Pessoas ao mesmo tempo. E foi super fantástico. Eu tenho algumas opiniões sobre isso, sobre o episódio que aconteceu, mas eu vou falar para vocês logo depois de deixar um trecho onde o Lula fala dos programas e das coisas que ele pretende fazer, né? Caso ele seja eleito presidente agora na segunda volta, dia 30, essa semana mesmo, domingo. Eu vou deixar esse trecho e depois a gente volta e dou minha opinião, o que eu acho do episódio e tudo mais. Então confere aí. Qual que vai ser o que é o motor agora dessa vez? O que vai fazer a gente conseguir aí a tal da picanha, a tal da Então cerveja deixa e eu tal? falar para você uma coisa. Se criou o fetiche Ah, de que o Lula deu certo porque teve o boom da commodities. aham. Por que não deu certo para o Fernando Henrique Cardoso? Porque meio que começou ali em É, 2000 né? e É pouquinho, porque, né? sabe o que acontece? É porque meio nós fizemos com que as coisas acontecessem colocando o pobre dentro do orçamento. Você sabe quantos milhões de empregos nós criamos no nosso governo? 22 milhões de empregos com carteira assinada. Você sabe quantos meninos foram estudar no exterior? 100 mil meninos foram fazer curso no exterior, fazer pós-graduação. Precisa de grana pra isso. Nós fizemos 19 universidades federais novas e 178 campos avançados. Nós saímos de 140 escolas técnicas para 422. Houve uma revolução nesse país. Uma revolução. Pela primeira vez, os pobres começaram a se sentir participantes e se transformar em sujeito da história. Os catadores de material reciclável, eu levei eles dentro do BNDES para tomar um empréstimo de 200 milhões de reais. Por que só emprestar dinheiro para o grande e não emprestar para o pequeno? Emprestar para a cooperativa deles. Emprestar dinheiro para a cooperativa, sabe, de quebradeira de coco do Babaçu, para as bordadeiras do Piauí, para a bordadeira do Rio Grande do Norte.
Agora, quando eu votar, a gente vai abrir linha de crédito muito grande para que a gente possa investir em micro e pequenos empreendedores. Se o cara for um Igor, se o cara tiver inteligência de fazer o que você faz, sabe, na internet, ou seja, ele vai ter financiamento para trabalhar, para começar. Se ele quiser montar um restaurante, um bar, uma oficina de motocicleta, de bicicleta, de carro, o que ele quiser fazer, ele vai ter crédito. Ele vai ter crédito. Porque nós precisamos agora, já que o emprego de hoje não é tão fácil como o emprego de 1980, nós vamos querer explorar a criatividade do povo brasileiro, dando a ele oportunidade. Siga em frente, cara. Vença. Você está tendo oportunidade. Vai embora. É isso que eu vou fazer. Como é que tu vai fazer isso? Precisa sair dinheiro de algum lugar, cara. Não, os bancos públicos existem para isso. O BNDES existe para isso, a Caixa Econômica existe para isso, o Banco do Brasil existe para isso, o BNB existe para isso, o BASA existe para isso. BASA é o Banco da Amazônia, o BNB é o Banco do Nordeste. Tá. Sabe, é utilizar o dinheiro desses bancos públicos, sabe, para financiar a produção, para financiar a evolução desse país. Até porque nós queremos ser exportador de inteligência. Então, como é que a gente vai fazer? Fazendo. Pô, o bagulho era segurar essa inteligência aqui, hein, Lula? Ó, quando teve a crise, em 2008, Uhum. uma crise poderosa, Foi. que chegou a quebrar o Banco Lehman Brothers nos Estados Unidos, que foi uma Sim, crise eu de lembro. verdade. Eu disse, isso aqui é uma marolinha no Brasil. Eu lembro. Todo mundo tirou sarro da minha cara. A Mira Leitão me criticou muito. O que aconteceu? O Brasil foi o último país a entrar na crise e o primeiro a sair. Um ano depois da crise, a gente estava crescendo 7,5% ao ano. E no varejo crescia 13%. Tá? Eu aumentava o salário mínimo todo ano. Todo ano, não era reajuste da inflação. Era o reajuste da inflação mais aumento real. 90% dos trabalhadores que trabalham em categorias organizadas, químico, gráfico, metalúrgico, todos esses caras recebiam aumento real acima da inflação. Hoje não recebe. Você veja quanto cresceu a economia. O Bozo fica dizendo todo dia, não, porque a economia está bombando, a economia está bombando. Eu não sei se está bombando no cartão de crédito dele, no cartão corporativo dele, sabe? Porque no povo, hoje foi divulgado, o Brasil vai crescer 1%. Sabe quanto o Brasil cresceu no meu mandato? 4% ao ano. Mas tá no meio de uma crise, de uma guerra. Que guerra? A guerra não tem nada a ver conosco, cara. Porra, como é que não, cara? Não, querer jogar a culpa nossa na guerra da Ucrânia já é demais. Você acha? Tá? Eu acho que é demais. Veja, até porque eu estava criando uma fábrica de ureia em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, eles fecharam. Estava fazendo uma fábrica de amônia em Uberaba, eles fecharam. A fábrica de fertilizante em Sergipe, eles fecharam. Fábrica de fertilizante no Paraná, eles fecharam. Tá dizendo que você começou a tentar tornar a gente autossuficiente em Sabe? fertilizante. É preciso ser autossuficiente. O Brasil tem condições de ser autossuficiente. Por que o Brasil não virou? Porque nunca houve tanto interesse do pessoal, porque era muito barato importar fertilizante. É verdade. Então, agora o pessoal está dando conta. O Brasil é o terceiro produtor de alimento do mundo. E a gente não tem fertilizante. O Brasil pode chegar a ser o primeiro. O Brasil é o maior criador de gado do mundo. O Brasil é o maior, produtor de proteína animal do mundo. Então, nós temos que cuidar disso, cara. Nós temos que cuidar disso com muito carinho. E nós precisamos cuidar disso sem derrubar uma árvore na Amazônia, sem derrubar uma árvore no Pantanal. O que nós precisamos é aprender de forma civilizada que uma agricultura de baixo carbono vai ser muito mais rentável para o Brasil. E eu posso te dizer, Igor, com todo carinho, o homem do agronegócio, o produtor profissional, ele não derruba mata. Quem derruba mata é transgressor. Mas isso já tá meio que vencido mesmo, porque hoje em dia, se você não tem uma pecuária verde, os outros países nem compram a tua carne. Veja, não é só a carne verde. Você vai falar assim, se você não explicar, sabe, o cara pensa que vai ter boi verde. Tá, não é isso. O boi é o seguinte, é o boi que vive no pasto comendo grama, Isso. sabe? Esse é o chamado boi verde. Veja,
É preciso você fazer isso levando em conta que tem muitas formas de você criar. Não precisa ser tudo em campo aberto. Você pode ter confinamento. Aquela carne que o Bolsonaro estava comendo outro dia, R$ 1.200 a picanha do Japão, aquele boi é criado no confinamento ouvindo música clássica, Quinta Sinfonia de Beethoven. Aí a carne nasce macia. Aqui no Brasil a gente compra picanha de 2 quilos, não existe picanha de 2 quilos, porque é colchão duro, cara. Picanha 700 gramas, Caralho, 800 tu gramas. manja no churrasquinho, hein? Então, deixa eu te falar. O Brasil pode muitas coisas. A gente pode fazer, nós temos 30 milhões de hectares de áreas degradadas, de pastos abandonados. O que você tem que fazer? Recuperar essa terra e plantar o dobro do que você planta hoje, sem precisar derrubar uma árvore no Pantanal, uma árvore na Amazônia. O que nós precisamos saber é que a riqueza da Amazônia está na exploração da biodiversidade da Amazônia, para que a gente possa fazer com que a indústria de fármaco cresça, a indústria de cosmético cresça e a gente possa melhorar a qualidade de vida do povo da Amazônia. E nós precisamos compartilhar com o mundo. O Brasil é dono da Amazônia. O território é soberano nosso, mas a gente pode compartilhar conhecimento científico com o mundo inteiro. Para que, por bem da humanidade, já está provado que a questão climática não é uma coisa qualquer hoje, não é uma coisa muito séria. Muito séria. E se a gente não cuidar, a gente está cavando a nossa própria cova, nosso próprio enterro. De certa forma, a gente já sabe disso. A gente já toma... Por exemplo, a gente já tem parques eólicos bastante avançados e tal. Já sabe disso, mas até outro dia tinha o ministro do Bolsonaro que falava que ia derrubar tudo que é feio, que invadia a Amazônia. Não vi isso, cara, mas eu não vou duvidar, não. Você sabe o ministro do Bolsonaro que falava que era preciso... O Salles. Eu não quero falar o nome, porque eu não gosto de falar de nome de adversário. Tá bom. Desculpa, então. Deixa que eu falo. Então, você percebe, é uma coisa desnecessária. Sabe, eu sou contra você só proibir. Você tem que discutir como fazer as coisas bem feitas. O que é melhor? O que dá mais dinheiro? O que vai dar mais? Segundo estimativa de pessoas ligadas ao assunto, tem 3 trilhões de dólares para ser gasto com a questão, sabe, do sequestro de carbono, com a boa agricultura, para a gente poder equilibrar o planeta. Sabe? Então, se isso é verdade, vamos tentar trabalhar essa coisa. E é uma coisa que eu vou fazer. Pode ficar certo que eu vou fazer. Você vai ter orgulho de visitar a Amazônia e falar, porra, esse Lula é porreta mesmo. Então tá, tu vai liberar a Jamba no primeiro ou no segundo mandato? Vai liberar a Jamba no primeiro ou no segundo mandato? A ervinha do mal. Na verdade, de falar, essa não é uma questão que o governo tem que tratar. Essa é uma questão que ou o Congresso Nacional trata ou a Suprema Corte cuida disso. Sabe? É só isso. Então, veja, deixa eu te contar uma história. A questão Isso aqui é um paeiro, tá, família? Eu nem fumo. A questão que eles falam todo dia. O Lula vai fazer banheiro unissex. Já ouviu falar isso, né? Já. Eu acho que você não acredita. Mas parece absurdo, né? É absurdo. Esses caras não têm respeito. Eu sou pai de 5 filhos, eu tenho 8 netos, dos quais 4 meninas, e tenho uma bisneta. Esses caras pensam que pode mentir de qualquer jeito, as pessoas acreditar. Sabe, não é possível as pessoas terem o desplante de contar uma mentira dessa no microfone, dentro de uma igreja. Tu considera que... Tá, então você está dizendo que... Ou seja, uma igreja é um lugar para a gente ir para rezar, para a gente tratar da nossa espiritualidade. A igreja não é um lugar que você vai para mentir. Ou para fazer campanha. Para cometer pecado e fazer campanha, falar mal dos outros. Uma mulher, uma família, quando sai de casa com seus filhos que vai na igreja, ela vai tratar da sua espiritualidade, ela vai tratar da fé da família. Por que o cara tira proveito para fazer política barata, nojenta e mentirosa? Bom, aí eu concordo que não devia ser um lugar para fazer campanha também, não. Agora, cara, sempre que você puder, cara, aproveita o microfone e dá porrada nisso. Senão a gente não conserta esse país. Você não pode criar uma sociedade mentirosa. Mas eu dou porrada nisso, cara. Isso é bom, é bom. Se o PT errar, dê porrada também. Eu dou porrada no PT também, pô. Que homem carismático, né?
ele é foda, o Lula é foda, não tem como negar isso. E as pessoas, eu acho que até as pessoas que odeiam o Lula não conseguem dizer que ele não é um cara carismático, né? Ele conseguiu chegar no Flow, e conseguiu dar as suas opiniões sobre as coisas e foi muito esclarecido. O episódio completo você consegue ver lá no canal do Flow e tem um pouquinho mais de 1 hora. Eu acho que dá para ver tranquilo. Se você é um cara que se interessa, quer saber mais sobre os outros detalhes, dá para ver lá tranquilamente. Mas agora a gente vai falar sobre o que eu achei desse acontecimento, do Lula quebrando todos os recordes, de chegar lá e conseguir conversar, né, no maior podcast aqui no Brasil e ter uma repercussão no Twitter e tudo mais, chegando nos trending topics e tudo mais. Primeiro, eu acho que foi uma decisão super acertada, né, do Lula ou do PT, de terem participado, né, do Flow Podcast. O Flow é um dos maiores podcasts, ou o maior podcast do Brasil, na minha opinião, né? E consegue ter bastante engajamento quando se trata da política, né? Porque tem vários podcasts que são gigantescos, mas o nicho é outro, a conversa é outro, o papo é outro. E o Flow tem um negócio um pouquinho mais politizado, assim, e não dá para ignorar que numa eleição é super importante você ocupar os espaços que existem na internet, porque hoje em dia os jovens, até pessoas um pouquinho mais velhas, usam bastante a internet. Então, é uma forma de você conseguir cativar essas pessoas, conseguir convencer essas pessoas e trazer voto, né? Então, ignorar a internet, ignorar os podcasts que estão dominando tudo hoje em dia, né? Pelo menos na internet, eu acho que é uma perda, né? Acho que se o Lula não fosse para o Flow ou não fosse para nenhum podcast nesses últimos dias, acho que seria uma perda, né? Não significa que ele perderia a eleição, não, né? Eu acho que não, mas seria um espaço vazio, o que quando tem um espaço vazio, uma outra pessoa consegue chegar e ocupar. Eu acho super importante ele ir no Flow, porque eu queria que o Lula fosse no Flow, porque eu acho que conversar para convertidos é um negócio que eu acho que não é muito producente. Falar com pessoas que já vão votar em você, acho que não tem muito a acrescentar, porque essas pessoas já acreditam no seu projeto. Agora, ir num lugar que tem muita gente que vê, mas provavelmente não estão decididos para votar, ou estão indecisos, ou são contra, é um negócio um pouquinho mais produtivo, porque você vai lá com o objetivo de, pô, eu quero mudar a opinião dessas pessoas, eu quero conquistar essa galera. Eu acho que nesse sentido, se a gente ver esse sentido, a gente consegue ver que, tipo, foi muito produtivo, ainda mais que teve mais de 1 milhão, quase deu 1.100.000, cara. Tava assim, 1.090 e tal mil. Eu não sei o número exato, mas eu sei que, tipo, tava quase 1.100.000. Tipo, era muita coisa, era muita gente. E muitas dessas pessoas, eu sei que são pessoas já convertidas, pessoas já do Lula, mas tem um grande número de pessoas, se não a grande maioria das pessoas que veem o Flow, que não são ainda convertidos, que são indecisos, que são pessoas que podem ter voltado numa terceira via, ou que estão votando no Bolsonaro. Então, convencer essas pessoas, conversar com essas pessoas, eu acho super importante. E o segundo ponto que eu achei super legal é o fato de o Lula ter topado ir num podcast onde ele não tem controle nenhum, onde ele está num ambiente que ele vai receber perguntas que provavelmente muitas das pessoas que assistem aquele podcast, dos alvos, né, que são os alvos, pessoas não convertidas ainda, teriam para perguntar para ele coisas como sobre a liberdade religiosa, coisas sobre liberação das drogas, sobre vários assuntos importantes que as pessoas falam, sobre a economia, sobre o seu plano do governo mesmo, assim. Mas muitas das crenças que as pessoas que estão com receio de votar nele têm, então ele pode responder essas perguntas. Eu acho que se ele se saiu muito bem, porque ele conseguiu contornar todas as situações. O podcast foi super legal, porque não foi uma coisa assim,
o Igor pegando no pé dele, ou o Igor sendo chatão com ele, mas pelo contrário, o Igor sendo um cara divertido, mas sem deixar de perguntar coisas importantes que as pessoas querem saber, que as pessoas estão curiosas para saber. Quando eu falo as pessoas, eu estou falando das pessoas que veem o Flow e que ainda não são convertidos para o Lula. Então, ou que têm alguns receios com o futuro governo do Lula, né? Então, eu acho que foi super legal, super importante mesmo para os dois partes. No final, acabou que o Lula ganhou bastante notoriedade na internet, no Twitter. O próprio episódio, as pessoas que estavam assistindo, era muita gente, mais de 1 milhão. Eu tenho certeza que poucos programas de TV, né, conseguem esses números hoje em dia. E o Flow também sai ganhando, é muita notoriedade para o Flow. Isso dá um peso maior ao Flow, isso dá uma casca maior. Eu fico feliz, porque eu gosto do Flow. Apesar de eu me identificar um pouquinho mais à esquerda, eu gosto do Flow e eu entendo, discordo de algumas coisas, de algumas opiniões, mas eu gosto muito do podcast. Então eu acho que foi super legal. Eu fiquei muito feliz de ver o Lula conversando de peito aberto e falando sobre as coisas legais. Teve um coice ali, uma coisa que ele deu no Igor. O Igor também deu algumas alfinetadas nele, mas assim, nada que fugisse da civilidade, nada que fugisse assim do controle, ou nada que deixe um clima tenso, né, no podcast. Eu acho que foi legal. E aí o que você achou do vídeo? O que você achou das minhas opiniões? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber o que você acha. Quem você acha que vai ganhar? Deixa aqui nos comentários e o que você está esperando do Brasil para o futuro, tá bom? Um grande abraço. Se inscreva no canal e ative o sininho e dão aquele like.